Oi pessoal, eu sou Eduardo. Hoje eu trago uma dica de leitura bem interessante porque ontem foi dia do nordestino, no dia 8 de outubro, e eu tenho muito orgulho de ser nordestino, sou piauiense e eu não podia deixar essa ocasião passar batido sem sugerir uma leitura criada por alguém lá da terrinha. Por isso falarei um pouco sobre o livro Heroínas Brasileiras em 15 Cordéis, da cearense Jarid Arraes. Esse livro eu considero um marco na literatura brasileira porque ele consiste em uma busca, em uma pesquisa que durou 4 anos, onde a Jarid levantou informações sobre mulheres negras que foram importantes por lutar até pela sobrevivência delas, numa época tão difícil que foi na época da escravidão. Então, muitas mulheres que ela cita aqui foram trazidas para o Brasil nessa condição de escravas e sofreram horrores mesmo, como a gente sabe desse grande mal que foi a escravidão. E essas mulheres, a gente, pelo menos eu não tinha ouvido sequer falar nelas na época da minha educação básica e nem na graduação mesmo. E a própria Jarid Arraes, ela também ressalta isso, que durante a sua formação escolar, ela não estudou sobre essas mulheres. Então, ela acabou se incumbindo de pesquisar sobre essas heroínas negras, porque nós sempre ouvimos falar nos heróis, no Zumbi dos Palmares e no Luiz Gama, que foi um poeta e abolicionista, mas quem seriam as mulheres que estavam ali ao lado deles? Quem foram suas mães, suas companheiras? Então, aqui a gente fica conhecendo histórias dessas mulheres, que também algumas lideraram exércitos de revoltas importantes, como a Sabinada, na Bahia, e entre outras. E o cordel é um gênero que é um deleite a gente recitar, declamar, porque é um gênero carregado de musicalidade, rimas, a métrica também colabora para esse efeito, para essa cadência do ritmo. E a Jarid, ela é mestra no cordel. Ela até, eu não sei se ela ainda ministra oficinas de criação de cordel, mas ela já ministrou sim, porque ela é de uma família de cordelistas, então ela é referência no assunto. E eu fiquei muito encantado com a criatividade dela em conseguir tantas rimas para contar histórias tristes e ao mesmo tempo fazer com que a leitura seja agradável devido aos efeitos que o cordel traz para a leitura. E é bem interessante que o cordel que mais ficou na minha mente é um que não tem muito assim sofrimento. Apesar de ser um cordel que fala de superação, o que predomina é um causo de uma certa bravata, de uma ousadia que uma mulher negra ela teve numa ocasião, e a Jarid se encarregou de criar um cordel contando esse caos. Ou seja, ela vai contar a história de um caos sobre a Eva Maria do Bom Sucesso, que ela peitou, só para usar assim um verbo popular, um homem branco, privilegiado, e ela acabou sendo vitoriosa. Eu vou recitar para vocês esse cordel, para vocês conhecerem a Eva Maria do Bom Sucesso. Bom Sucesso por causa do nome do bairro do Rio de Janeiro, onde aconteceu a história, onde a Eva viveu. Então, existiu uma mulher chamada de Eva Maria, quitandeira talentosa, que um dia mostraria sua força exemplar, sua garra para lutar, sem descanso noite e dia. Sendo ela escrava forra, conseguiu sua liberdade, mas a marca do racismo não mudou sua verdade. Pois trabalho era tanto, só ralando em todo canto, sempre na dificuldade. Para assim sobreviver, na quitanda ela vendia todo tipo de hortaliça e de fruta que exibia. Fosse a couve para comer, a banana a oferecer, na calçada ela estaria. O seu nome foi ligado ao lugar de bom sucesso, sendo no Rio de Janeiro, hoje faço seu regresso. Na memória da discórdia, Rua da Misericórdia, onde o povo tinha acesso. Foi no século XIX, julho, dia 16, 1811, quando algo grande fez. Pela garra de lutar, do direito conquistar com tamanha sensatez. Nesse dia de trabalho, arrumou seu tabuleiro, com as frutas e verduras para conseguir dinheiro. Mas um bicho apareceu,
Foi aí que aconteceu todo o seu desenroleio. Uma cabra correu solta e as bananas agarrou. Foi saindo na carreira, mas a Eva se arretou. E já foi saindo atrás, bem nervosa por demais, pela cabra que a roubou. Segurando numa vara, Eva a cabra perseguiu, mas puxou foi o nervoso de um branco que isso viu. Sendo dono do animal, quis sair de maioral, mas a Eva reagiu. José Inácio de Souza era o nome do senhor, que sentiu de achar ruim, sem fazer nenhum pudor. Resolveu destapear, sem ao menos perguntar o motivo causador. Quando recebeu o tapa, Eva logo se mexeu, deu o troco rapidinho, no senhor então bateu. Foi levada para a polícia, a danada da milícia, que só branco defendeu. Acontece que eram 30 as pessoas que assistiam, e que vendo o ocorrido, sem demora falariam, em favor de Eva Maria, e da sua ousadia a mulher defenderiam. Olhe bem para esse caso, que negócio interessante, pois o homem sendo branco, sendo rico e dominante, já achou que ganharia, e que a Eva prenderia num estalo de um instante. Só que tanta gente junta teve força de falar, e pelo favor de Eva foram sim testemunhar. Eva ainda abriu a boca, diz até que ficou rouca pelo forte discursar. Se você acha que é isso e no fim já vai pensando, saiba que tem muito mais do que aqui vou te falando. Preste muita atenção, veja a baita da emoção que eu agora vou contando. Como fosse muito pouco, Eva não ter sido presa. O desfecho foi maior do que só sair ilesa. Foi o branco enclausurado, por bater foi condenado na mais dura da certeza. Imagina a raridade de um desfecho desse jeito, porque nesse tempo torto, branco que tinha direito, sendo preto renegado, espancado e injustiçado, sem favor de ser eleito. A justiça brasileira nesse caso foi certeira, e por 3 meses prendeu, sem considerar besteira, o senhor que era agressor, sem espaço para valor, sem respeito de fronteira. Depois que passou o tempo, ele então foi libertado, mas na história do Brasil, isso sim ficou marcado, como caso de união e de mobilização que nós temos memorado. Imagine que coragem que essa Eva possuía, por lutar pelo direito, pelo que constituía, sua fé na liberdade, sua força na verdade, que jamais ela escondia. No passado do Brasil, no tempo da escravidão, uma história como essa era sim revolução. Mas é fato que existiu e que todo o povo viu, mesmo sendo uma exceção. É por isso que eu digo que ela teve um heroísmo, pois sem medo de lutar, enfrentou foi o racismo. Por saber que estava certa, se manteve sempre alerta e peitou o vil machismo. Ela foi Eva Maria, pulso de trabalhadora, por direito de viver. Incansável lutadora, ela deu foi um exemplo, que rompeu o véu do tempo e lhe fez mais redentora. Então essa é a minha dica de hoje, os cordéis da Jareide Arraes. Ela vai contar histórias de várias mulheres como a Carolina Maria de Jesus, Teresa de Benguela, Dandara dos Palmares, a Eva Maria do Bom Sucesso, entre outras. Vale muito a pena conhecer essa obra. E é isso, tchau!